Eu tenho hoje aqui ao meu lado um dos maiores provocadores dessa nação. Eu estou com o professor Cortella, que é doutor em educação, é filósofo e é um pensador pop. Ele traz hoje mais um livro seu, que é Educação, Convivência e Ética, que eu tive o prazer de ler e gostar muito. Que bom, obrigado. Eu vou conversar aqui sobre algumas frases que eu pincei do livro e outras tantas que eu tenho vontade de ouvir. Bom, a frase que eu pincei é a seguinte: a minha liberdade acaba quando começa a do outro, porém o senhor desconstrói essa frase. Essa frase, ela é, Patrícia, muito reduzida. Ser humano é ser junto. A minha liberdade não acaba quando começa do outro, a minha liberdade acaba quando acaba do outro. Se algum homem ou mulher não for livre, ninguém é livre. Se alguma criança não for livre da falta de escola, ninguém é livre da falta de escola. Se alguma mulher não for livre da violência, da segregação, do preconceito, ninguém é livre. Liberdade é um conceito de vida coletiva. E por isso, se alguém não for livre, ninguém é livre. Tem uma outra frase que o senhor desconstrói: se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Mas se juntar, o bicho foge. Pois é, o Milor Fernandes, infelizmente já falecido, né, no ano de 2012, dizia: a união desfaz a força. Olha que coisa bonita. Existe, lógico, o ditado que diz que a união faz a força. Mas quando você tem uma força contrária, uma força opressiva, uma força agressiva, né, de fato, a união desfaz essa força. Nos anos 1970, havia um jornal na França que fez o primeiro tipo de aproximação com aquilo que a gente chama, com toda razão, de feminismo. E esse jornal ele tinha um lema muito bonito, que era assim: quando uma mulher vai andando na rua, se diz assim, lá vai uma mulher sozinha. Quando duas mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão duas mulheres sozinhas. Quando três mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão três mulheres sozinhas. Aí ele tinha uma pergunta: quantas mulheres juntas serão necessárias para que a gente não diga que elas estão sozinhas? Ora, esse tipo de percepção, ela é necessária. Se de fato ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. Vamos falar sobre o exercício do ódio, que é um tema bastante recorrente. As pessoas nas redes sociais e ali no escurinho do seu quarto têm soltado as suas porções mais perversas, né? E isso tem sido muito dito nos últimos dias. As pessoas estão muito cruéis quando elas colocam suas opiniões, elas deletam amigos. E eu queria uma observação sua sobre isso. A primeira coisa é Mahatma Gandhi, quando ele dizia: olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Portanto, essa percepção de uma vida que é digládio, que é luta, que é oposição com o sofrimento, ela provoca uma hemorragia de afeto. Portanto, uma perda do afeto na convivência. Eu não preciso gostar de todas as pessoas, mas eu preciso respeitá-las. Portanto, esse tipo de ódio, ele é, acima de tudo, covarde. Porque é aquela pessoa que, para crescer, abaixa a outra. Mas, além de ser covarde, é tolo. Porque é uma forma de burrice supor que quem não pensa como eu é menos do que eu. E que hoje as plataformas digitais permitem que ele o faça de maneira quase anônima. Ora, se eu, para odiar alguém, preciso fazê-lo anonimamente, é que eu sou mais covarde até, né, do que eu pareceria só por odiar. Você diz, então, o ódio que põe a cara é mais decente? Sem dúvida. Nesta hora, o país precisa aprender na sua convivência que não ser como eu não é ser um menos de mim. Tem mais essa que eu observei no seu livro. Nenhum incêndio começa grande, e sim com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Esse eu aprendi com o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros ensinam isso. Nenhum incêndio começa grande. Todo ele começa com um disparo, uma fagulha, como você lembrou. Se eu não prestar atenção nas pequenas ofensas e começar a recusá-las, eu começarei a tê-las em grande quantidade sem que elas sejam aí enfrentáveis. Se eu começar, por exemplo, a imaginar que eu possa fazer piada racista ou sexista, que isso não ofende, é só uma coisinha, aceitar que alguém faça bullying, seja ao vivo, seja por meio digital, que tudo bem, é só uma brincadeirinha. Não, nenhum incêndio começa grande. Nós começamos a degradar nosso modo de existir. Nada do que veio abaixo, em termos de construção humana, veio de uma vez. Se você gostou dessa conversa, eu adorei. Você pode acompanhar, nós vamos separar tema a tema do que disse o professor Cortella. Assine o nosso canal.